Olá, pessoal, aqui Prof. Jaque, mais uma vez no canal Simplicitas, hoje na nossa quarta live. Hoje a gente tem a Vana, então trazendo um pouco dessas experiências de pessoas que estudaram, estudam e vivem o português diariamente. Oi, Vana, como está você? Oi, Jackie, tudo bem? E você? Tudo bem. Vana, vamos começar falando para as pessoas quem é você. Eu me chamo Vana Kutsumitis. Eu nasci aqui em Nova York e morei em Nova York por 20 anos antes de ir para a Inglaterra. Eu morei em Londres por 9 anos, estudei lá. Eu trabalho no lado do finanças, do investimento. E minha mãe é colombiana, meu pai é grego, então eu tenho uma cultura um pouco diferente. Normalmente as pessoas aqui nos Estados Unidos falam somente inglês na casa, mas eu falo espanhol e grego também. E agora português. E agora aprendi português com você. É isso. Então, Vana, a sua vida você passou por coisas bem diferentes, né? Uhum. Particularmente, você participou de um reality show, né? Então Uhum. Na Inglaterra, sim. você se tornou um pouco pública, né? Muita gente conhece Uhum. você. Você trabalha Sim. com finanças, já é uma coisa muito mais restrita, já não tem esse público todo, né? Então são experiências Exato. bem diferentes. E você me disse que o português entrou na sua vida com uma proposta de trabalho dentro de um avião, na é É verdade? isso, é isso. Eu queria voltar, então, eu vou te contar. Então, comecei trabalhando em um banco em 2009 e depois de 3 anos eu criei minha própria companhia, que era uma companhia para conectar pessoas que trabalhavam nos bancos. E depois isso virou um pouco de em uma coisa do dating. Então, as pessoas começaram a conhecer outros banqueiros, mas não somente pelo lado profissional, mas também pelo lado pessoal. Então, eu me encontrei em um lugar um pouco diferente, porque eu achei que eu ia entrar no mundo do finanças, mas terminei, virou um pouco mais pessoal. Então, eu teve essa experiência mais da ajudar as pessoas a encontrar parelhas. Então, depois disso, eu fui estudar na Oxford, e eu fiz meu MBA, e depois saí no programa de televisão. Então, eu fui lá e falei da minha ideia de criar uma aplicação móvel do celular para dating online, mas com jogos. Então, eu criei isso, lançou, eu teve muitos periódicos, por exemplo, escreveram e foi uma experiência muito boa, mas a gente somente encontrou, somente tivemos 10 mil usuários, tá? E com 10 mil usuários, você não pode fazer muitas parelhas. Então, no final do dia, eu sabia que não ia funcionar. Então, teve que pensar de novo, o que vou fazer? E decidi entrar de novo no mundo de finanças, mas eu queria uma coisa mais tranquila, uma coisa mais do família. Então, eu escolhi fazer uma coisa que se chama, que é como gerar patrimônio pessoal. Então, se Uhum. você tem dinheiro e não sabe como investir, eu ajudo com isso. E eu estava falando isso com meus amigos, com os amigos dos meus pais, e todo mundo estava de acordo que isso era uma ideia muito boa para mim. E um dia eu estava em Barcelona e eu estava voltando para Nova York e eu encontrei uma pessoa que me ajudou muito. Ele é do Porto Alegre e ele me perguntou o que ia fazer e me ajudou a conhecer as pessoas do banco. E depois eu dei conta que eu queria trabalhar com ele. E eu decidi aprender português. Então eu fui online e busquei. E a primeira pessoa que eu encontrei foi você, a Jackie, e eu comecei meus estudos. Então, foi uma coisa muito estranha. Então, começando aqui em Londres, terminando no avião, e agora eu estou trabalhando com ele, com a equipe, faz 1 ano e meio.
Pois E é. gosto muito. E as nossas aulas começaram também de uma forma muito estranha, porque você não tinha tempo, você vivia correndo. Eu conheci Nova York pelo seu celular. Muitas vezes você dizia: Sim. Olha só, estou entrando numa cafeteria, e me mostrava a cafeteria. Aqui estou na rua, não sei onde, aqui é um banco, aqui é um hotel. Eu Sim. conheci boa parte de Nova Mudei York. muito, certo? Sim. Eu mudei muito desse tempo. Isso foi. Eu acho que começamos o verão, para mim, verão, então, como Uhum. julho de 2019? Não, Uhum. 2020. Eu não, nem lembro. Não, 2019. 2019, 2019. Sei, Uf, faz um tempo. Sim. Faz quase 2 anos, 2 anos. E Quase. você foi das minhas estudantes, eu acho que aprendeu português mais rápido. Estudou depois por mais tempo para aperfeiçoar, mas Mas falar fizemos foi aulas todos rápido. os dias. É Então, acho que verdade, isso também ajudou. é Você verdade, lembra? Fizemos literalmente todos os dias. é verdade. Mas no início você foi bastante criticada pelo chefe. O que que ele dizia do seu português? Ele me falava, por que você fala tão devagar? Você, você fala muito estranho português. Mas acho que isso também foi porque eu falo espanhol e francês. E acho que no começo, quando eu estava aprendendo português, saía muito devagar, não sei por quê, eu não podia pensar e falar no mesmo tempo. Então, isso foi difícil no começo, mas depois de um tempo falando com clientes e escutando, eu comecei trabalhando com o meu time e eu decidi somente falar em português com eles. Então, eu trabalhei no escritório com uma mulher e eu sempre falava com ela em português e acho que ela teve muita paciência comigo. Ela é muito maternal, ela me queria ajudar. Então, ela ainda fala comigo e acho que começar falando somente português me ajudou demais. Sim, Fazendo essa decisão, porque quando você começa a falar um idioma com uma pessoa, é quase impossível mudar, entendeu? Porque você começa a ter uma relação em esse idioma, e cada idioma tem um jeito de comunicar um pouco diferente. E eu queria comentar que a única pessoa que eu consigo falar os dois idiomas é meu chefe, porque eu comecei falando com ele em inglês, mas como a gente fala todos os dias com clientes em português, acho que isso ajudou. Eu não sinto tão inconfortável falando português em frente dele, porque isso é outro problema, é que quando você começa a falar um idioma, o sotaque é diferente, você fala com sua voz cambia, muda e dá como vergonha falar com as pessoas que já te conhecem em inglês. falando Então, rápido, super fluente, e aí, de repente, uma nova língua você já fala mais lento, faltam palavras às vezes, aí, claro, exato. fica super inseguro. Sim, Sim. e eu teve uma chamada semana passada sem meu chefe, porque ele estava fora do escritório, e uma pessoa, era uma chamada Zoom com 4 pessoas, e uma pessoa falou, Vanna aprendeu português muito rápido, ela fala faz 6 meses, um ano, e o cliente falou, que legal, ela fala muito bem, somente fez 2 erros em toda a chamada. Oh. E ele mencionou isso. Então, coisa assim que somente 2 não é importante, mas eu senti um pouco incômoda, como que as pessoas estão dando conta Estavam dos erros. analisando, percebendo. Exato. Uhum. Então, não é Mas fácil falar um outro Vá, idioma. é impossível não errar, né? Sim, eu erro em inglês Tem alguma também. coisa. Sim, é impossível. É isso. E agora no escritório vocês falam quase que 100% do tempo em português. Uhum, é isso, exatamente. Eu sinto que falando português eu sou um pouco diferente, minha personalidade muda um pouco, mas sim, eu gosto de falar. Eu acho que, como já te falei, que acho que eu falava português em outra vida, porque Isso eu tento. mesmo. Tem dias que eu falo palavras que nem sabia, é como que eu nem aprendi, estão como aí dentro. Pode Uhum, ser que eu ouvi aí no escritório, mas acho que eu gosto de falar português. A uhum. única coisa que agora é um pouco difícil é escrever em português.
Isso Sim. não é fácil. Com frequência a Vana me envia alguns e-mails assim, já que isso aqui tá correto. Às vezes tem E já que alguma vai falar, coisinha. não. Não, às vezes tem alguma coisinha que tem que mudar, né, Vana? Mas é sempre Sim. possível. Eu acho assim, você já conhece o básico. O básico do e-mail, aquela estrutura, né? Prezado senhor, não sei o quê. Sim. Gostaria de dizer tal coisa. Então, sou grata, sou agradecida. Então, aquela estrutura básica você tem sempre. Então, você muda Sim. poucas coisas no Exato. corpo do e-mail, então isso torna muito mais fácil. E aí, Mas ali, acho às que isso vezes, é tem alguma coisa. importante. Isso é importante aprender porque cada idioma tem um jeito cada cultura tem um jeito de comunicar. Então, isso é outra coisa que eu dei conta que no começo eu não entendia, mas, por exemplo, quando você chama uma pessoa brasileira, você não pode começar falando a coisa que você quer falar. Tem que ir devagar, pouco a pouco, tudo bem. Como está você? Como está o clima? Como está a vida? Entendeu? Não pode, em inglês, a gente entra assim. Então, eu chamo para uma pessoa e falo, oi, tudo bem? Não, eu nem falo tudo bem. Oi, queria chamar por essa razão. E se você faz isso no Brasil, não é muito bom, é como um pouco demais. Tem que ir mais devagar, com mais calma. Eu dei Sim, conta disso. verdade, é verdade. A gente começa fazendo uma introdução, né? Olá, como está? Exato. Tá, e depois sim, vamos. Sim. Verdade. As nossas aulas sempre foram assim também, né? Exato. Sempre Eu conversou. sou um pouco assim. Sim. E Exato. me diz uma coisa, Vana, qual foi a maior dificuldade que você encontrou no início do português? Eu falo 6 idiomas agora, então eu acho que eu já sei quais são meus problemas ou Pontos fracos. oportunidades, sim, aprendendo idiomas novas. E para mim, tem um escritor aqui nos Estados Unidos que se chama Malcolm Gladwell e ele escreveu um livro que se chama The Tipping Point. O que quer dizer isso? É um momento quando tudo está claro. E eu acho que eu tenho essa experiência quando eu aprendo idiomas. Então, no começo tudo é muito devagar, tem muitas coisas, impossível entender. Eu estou tomando notas, eu estou ouvindo, mas eu não consigo falar. Então, eu estou ouvindo, entendendo, mas não sai. E tem como um momento que você não controla, ok? Não é uma coisa que eu controlei, mas um dia acho que comecei a falar. Começou a sair a coisa. Então, acho que a coisa mais difícil para mim foi manter a paciência até esse momento, porque foi muito tempo, foi 2 meses, pelo menos, falando todos os dias com você, e eu não falava, não saía, não me sentia confortável, sentia como é um pouco frustrante quando você quer falar e sabe que você entende, mas que as palavras, você não tem as palavras, não tem a estrutura. Então, acho que isso foi a coisa mais difícil para mim. E a segunda coisa difícil foi começar a falar, porque, por exemplo, quando sempre tem uma evolução, então você começa de um jeito e pouco a pouco você vai melhorando, mas tem que começar. Então, para começar, tem que falar um pouco ruim e não pode ter muito orgulho, tem que ir e fazer os erros e deixar que as pessoas falem que você não fala bem. E eu acho que isso também foi difícil, como começar e falar, ok, eu aprendi faz pouco, vou tentar, pode ser que eu faça muitos erros, mas tem paciência comigo, Sim. certo? Aceitar as críticas e usar elas em seu favor também, né? Exato. Eles estão dizendo que não está bom, então eu posso ser melhor. Exato. Né? Usar
para Sim. estimular mesmo, eu acho. Acho que foi o que você fez. Eu me lembro de você me dizer, o chefe me fala que eu falo muito lentamente. Eu quero falar mais rápido, eu quero falar mais rápido. Ai, ai, ai. E foi, hoje você fala na velocidade normal de um nativo. Sim, Né? sim. É isso. E me Pouco a diz... pouco você vai aprendendo. Exato. E me diz uma coisa, como é conviver com brasileiros? É muito bom. Eu gosto muito da cultura. Eu posso explicar algumas coisas que eu acho importante. A primeira coisa é que os brasileiros gostam de ter relações boas, então é muito importante a harmonia. Então, conviver juntos e não falar muito coisas intensas, coisas ruins. Acho que o foco é mais no positivo e eu gosto muito disso. E eu acho que os brasileiros são muito amáveis. Eles gostam muito de amar as pessoas e de cuidar das pessoas. E eu valorizo isso muito, eu acho muito importante. É, todo mundo acha que a cultura brasileira deveria. Muitas pessoas me perguntam: você como consegue trabalhar com brasileiros se você é mais colombiana, grega? Como pode ser que você começou aí trabalhando tão rápido com eles? E é interessante porque eu acho que a cultura, as, as similaridades existem mais entre os brasileiros e os gregos que os brasileiros e os colombianos. É interessante isso. Então, acho que a cultura brasileira é muito europeia. E não sei se é porque vocês têm muitas pessoas europeias e também eu trabalho com gaúchos do sul, que tem muitos alemães. Exatamente isso, Ana. Então, acho que é Eu isso. acho que do centro para o sul do Brasil é muito europeu. O sul do Brasil é absurdamente europeu, mas o centro é também. E são as pessoas com quem você trabalha. Então, eu acho que existe essa coisa de você conseguir, né, fazer Essa conexão. exatamente essa conexão. Uhum. Sim, é isso. E agora Então, isso é. Acho que também a coisa boa de trabalhar com brasileiro é que eles têm muita paciência com as pessoas de fora e se você tenta falar em português, eles gostam disso e têm paciência com você. Não é importante falar com o sotaque perfeito, não é importante falar todas as palavras perfeitas. Eles entendem que você está tentando. E acho que isso eu já também é falei muito para bom. você que no Brasil não são muitas pessoas que falam outras línguas, inglês Exato, principalmente. exato. Então eu acho que por pior que seja o seu português, é melhor do que o inglês falado no Brasil. Exato. São Então eu dei conta disso e eles aceitam muito as pessoas da fora. E acho isso também muito bom. É verdade. Bom, agora está faltando uma única coisa para fechar toda essa experiência entre o português e o Brasil, que é uma viagem para o Brasil, né? Exato. Isso vai acontecer o mais rápido possível. Eu já tomei uma vacina, então vamos ver se isso acontece no final do ano, no final de 2021. Sim, sim. E eu Vamos ver. espero que a gente se encontre e, quem sabe, gravar um vídeo ao vivo, as duas juntinhas na mesma sala. Vai ser Exato. muito Depois bom. de 2 anos falando por Zoom, Skype, é Muito importante mais se do que nas conhecer. aulas, né? A gente se fala em outros momentos fora a aula, né? Ontem você me mandou uma mensagem, já que você tem tempo, eu disse para aula ou para conversar? Exato. Eu tenho que voltar e começar minhas aulas de novo, porque Não, faz muito que fazemos tá aulas. muito fluente. Hum, E ontem eu estava tomando café, né? Ontem eu disse: não, se é para tomar café, então pode ser agora, não tem problema. Se é para conversar, pode exato. ser agora tomando café, não tem problema. Então já existe essa cumplicidade. Eu digo para todos os estudantes: vou invadir a sua vida. Alguns não acreditam, mas é verdade, né, Vana? A Sim, gente você acaba é entrando. como é mais que uma professora, é como uma fazemos tudo juntos, fazemos Uhum.
você é amiga, como se chama? Psicóloga, você é tudo para mim. Então, eu agradeço muito. Agradeço muito. Eu agradeço também, Vana, por essa Amistade. confiança. Eu acho que confiança. Sim. Acho que você confiou muito em mim nesse tempo todo, como Uhum. professora, como amiga, como psicóloga. Exato. Sim, sempre foi muito bom. E acho que isso foi importante começar. Acho que um conselho muito importante para os seus estudantes é quando você começa, tem que fazer intenso. Não pode começar uma vez cada semana tomando aula de português. Não. Tem que ser 3 vezes por semana, 4, pode ser todos os dias, mas acho importante começar assim, boom. Porque se você começar muito devagar, você não vai ter esse sentimento que você está aprendendo. E acho que isso é a coisa que faz que você quer aprender mais e mais e mais e mais. Esse sentimento de fazer um pouco de progresso. Então, acho que isso é muito importante. Do eu sou capaz. Eu Eu sou posso. capaz. Exato. Exato. Então tá, meu amor. Olha, muito, muito, Tá, muito obrigado pelas palavras. Acho que você sim. disse muitas coisas que vai ser importante para muita gente que está estudando, né? Espero que sim. E a experiência, eu acho que sempre é uma coisa incrível, única, cada um tem a sua, são diferentes. Eu tenho entrevistado pessoas que já estiveram ou estão no Brasil. Com você é um pouquinho Uhum. diferente, você nunca esteve no Brasil, Sim, mas, no entanto, exato. você trabalha todos os dias com brasileiros, né? Uhum. E eu vou vir. Até final do ano você vai ver. Eu chego no sul do Sim. Brasil. Ah, vai ser Tá? muito bom. Vai ser muito bom, já Vana, que. um beijo muito grande Um e nos falamos em beijo. breve. Ok, Tchau! tchau, obrigada.